Bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E nos últimos dias e mais essa semana, eu vou estar conversando com vocês sobre mapeamento comportamental. Eu combinei que eu estaria respondendo as perguntas, as dúvidas que mais me fazem. E hoje, o nosso tema aqui, a pergunta que eu vou responder, é uma pergunta que me fazem muito, que é: quem pode ser analista comportamental e como que eu me torno um analista comportamental? Vamos lá. Essa pergunta de quem pode ser analista comportamental, junto com ela, sempre me perguntam: análise comportamental é de uso exclusivo do psicólogo? Não, certo? Quem pode ser um analista comportamental? Qualquer profissional que tenha uma formação sólida em análise comportamental. E por que não é de uso exclusivo do psicólogo, né? Essa é a maior dúvida. É só psicólogos que podem fazer análise comportamental? E aqui nós precisamos entender muito a diferença, né, do que é ser um analista comportamental do trabalho de um psicólogo, né? Análise comportamental, por que ela não é exclusiva de psicólogos? Porque ela não trabalha com os testes que são exclusivos do psicólogo, certo? A análise comportamental, ela não levanta personalidade, ela levanta comportamentos observáveis, ok? E os assessments que nós utilizamos dentro da análise comportamental, ele não é de uso exclusivo dos psicólogos. Tanto que, às vezes me perguntam assim: eu procurei o assessment A, B, C no Conselho de Psicologia, né, que aprova os testes, enfim, e não encontrei lá. Não, você não vai encontrar lá. Por quê? Porque não são testes psicológicos, são assessments que levantam comportamentos observáveis, motivações. Esta é a grande diferença, certo? O psicólogo, e é daí sim de uso exclusivo dos psicólogos, os testes projetivos e vários outros assessments, certo? Vários outros testes. Os que nós utilizamos dentro da análise comportamental, eles não são exclusivos do psicólogo exatamente por isso, porque nós não trabalhamos, não levantamos questões de personalidade, de distúrbios, nada disso. Na análise comportamental, nós trabalhamos com os comportamentos e motivações observáveis. Esta é a grande diferença, certo? Então, quem pode ser analista comportamental? Qualquer profissional que tenha uma formação sólida em análise comportamental. Essa é outra pergunta que me fazem. E como que eu me torno analista comportamental? Fazendo uma formação de análise comportamental. É desta forma, certo? Que a gente se torna analista comportamental. E ela não é de uso exclusivo dos psicólogos, certo? Psicólogos podem fazer análise comportamental da forma que nós fazemos, claro que sim, e tem muita competência para isso, certo? Mas ele também pode fazer uma análise comportamental em cima de personalidade, coisas que nós analistas comportamentais não fazemos, certo? Sempre tem muita confusão, né? Nesse sentido, até na área de coaching, né? O que é exclusivo do psicólogo, o que é do coaching, e aqui é muito clara a diferença, né? É muito clara a diferença na área de coaching, né? Na área de coaching. Coaching trabalha daqui para frente, certo? Coaching não trabalha com problemas, certo? Psicólogos não. Psicólogos também podem trabalhar e trabalham daqui para frente, mas ele também trabalha daqui para trás. São profissões completamente diferentes, com um escopo de atuação completamente diferentes, certo? Então, em relação à análise comportamental, você, quem é que pode aplicar, né? Quem pode aplicar análise comportamental é qualquer profissional que tenha uma formação sólida em análise comportamental. Eu faço
todos os meses, né? Inclusive este mês, semana que vem, a gente começa o nosso workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. São 4 dias de workshop, onde eu aprofundo muito sobre análise comportamental, sobre esse grande mercado que nós temos, certo? E uma pergunta que muitas vezes me fazem é assim, no workshop: com este conhecimento, eu posso fazer análise comportamental, né? E eu sempre respondo, é claro que não, né? O workshop, ele tem em média 8 horas, certo? São 4 dias, a gente trabalha entre 1h30 e 2 horas. São em torno de 8 horas, certo? De aulas. Isso não é 1/10 do que você precisa saber para ser um analista comportamental. Então, para ser analista comportamental, você não necessita ser psicólogo, mas sim, você tem que ter uma formação sólida em análise comportamental, ok? E como eu sempre digo, todos os profissionais, né, da área de desenvolvimento, quem não é ainda analista comportamental, precisa pensar nisso, porque todo o processo de desenvolvimento, ele começa pela análise comportamental, ok? Então vamos lá, coloquem aí as dúvidas que vocês possam ter, né, a respeito de quem pode ser, né, como é que é para a gente se tornar analista comportamental. E deixa eu comentar uma questão aqui com vocês bastante interessante. Foi na sexta-feira, se eu não me engano. Acho que foi na sexta, sim. Eu fiz uma aula, né, com os Masters Analistas Comportamentais, aonde nós trabalhamos as várias formas de devolutiva, né? Porque quando você faz o mapeamento comportamental da forma que nós trabalhamos, você não faz apenas a análise comportamental, né? O mapeamento comportamental tem vários serviços que você pode realizar a partir deste conhecimento. E eu estava fazendo uma aula exclusiva, né, para os Masters, onde nós estávamos aprofundando todos os tipos de devolutiva que existem, né? Por exemplo, devolutiva de um assessment só, como estratégia de vendas, nós estávamos aprofundando na devolutiva do mapeamento propriamente dito, né? Como é que a gente trabalha o mapeamento dentro dos processos de coaching de grupo, como é que nós trabalhamos o mapeamento dentro do processo de coaching individual, né, de grupo, como é que a gente faz uma devolutiva individual do mapeamento, como é que a gente faz uma devolutiva em grupo, né, porque aí são conduções diferentes, por mais que a gente utilize os mesmos assessments, né, e como eu sempre falo aqui para vocês, a forma que a gente vê a análise comportamental, ela é muito além do DISC, certo? Por isso que o workshop se chama Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Porque o DISC ele é apenas uma parte do processo, certo? É apenas um dos 6 assessments. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês, que foi o que a gente conversou né, foi uma das questões que a gente conversou nessa aula que eu dei na sexta-feira. Uma master trouxe, né, um case aonde ela aplicou, né, todos os assessments, e um deles que ela aplicou foi o DISC com feedback, né? Foi o DISC com feedback. E aí eu brinquei, né? Eu digo, olha, tá vendo aqui, ó, isso aqui não me deixa, aqui mostra que eu não tô mentindo quando eu falo da diferença do DISC antigo e do DISC atual. Neste mapeamento que ela aplicou, né, o que apareceu no DISC? Né? E esta é a grande diferença de quem de verdade quer ser um Master Analista Comportamental. Ela aplicou o DISC com feedback, claro. Né? E o que apareceu? Quando a pessoa, né, fez o seu DISC, ela estava, né, super bem assim nas competências, né? Apareceu lá, ela era um dominante analítico, né? O perfil dominante analítico. Mas as competências dela todas estavam super bem, assim, uma roda super grande em tudo, né? Por mais que ela fosse, claro, o perfil predominante, dominante analista. E no feedback veio, né, um retorno completamente diferente da percepção que ela tinha dela. Ela se via
super, super bem, né? Assim, com muitas competências. E no feedback real, porque no DISC atual, né, o que a gente tem? E esse era o grande gap do DISC antigo, né? No DISC antigo, a pessoa responde como é que ela se percebe e como é que ela acha que os outros a veem, certo? Esse é o DISC antigo, que é o que a maioria das escolas ensinam, né? O DISC atual não. O DISC atual ele tem isso também, quer dizer, como é que eu me vejo, como é que eu acho que as pessoas me veem, mas tem também o feedback real do meio, né? E real do meio é o quê? Pessoas respondem o DISC do seu cliente. Então, agora não é mais a percepção dela, e sim como o meio realmente a vê, né? E a percebe. E eram gráficos completamente diferentes, né? E é isso que eu sempre falo. Quando você trabalha com disco antigo, este é o grande risco. Se ela não tivesse aplicado o DISC atual, ela ia trabalhar o processo de desenvolvimento deste cliente dela apenas em cima da percepção dele. E a percepção dele está muito diferente da percepção do meio. Vocês percebem a riqueza? E claro, né? Não é só o DISC. Não é só o DISC, né? Hoje, quando a gente fala de análise comportamental, não é você levantar somente perfil comportamental, porque DISC levanta perfil comportamental, certo? É você também poder levantar os motivadores, motivadores pessoais, motivadores profissionais, as linguagens de reconhecimento, quer dizer, como é que essa pessoa se sente reconhecida, valorizada, como é que ela lida com o tempo, como é que está a positividade dela, o bem-estar, quais são as forças dessa pessoa, quais são as forças mais baixas em relação às metas dela, né? Ela está utilizando essas forças, então realmente o mapeamento comportamental, é por isso que eu sempre digo, né? Para você ser um analista comportamental, você tem que ter uma formação sólida, certo? Porque não é apenas aplicar assessment, certo? É aplicar os assessments e a gente faz análise comportamental, mapeamento comportamental em cima de assessments, certo? Nós aplicamos assessments e nós fazemos a interpretação, a leitura dos resultados, não a leitura do relatório, né? Mas sim toda a interpretação daqueles resultados correlacionados entre eles e com as metas do seu cliente. Eu costumo brincar, né, que quando você faz uma análise realmente completa, é como se você tivesse a digital da pessoa. Porque, por exemplo, quem trabalha aí com análise comportamental e usa somente o DISC, você tem dois perfis, duas pessoas podem ter os perfis iguais, certo? Os dois são, por exemplo, dominantes analíticos. Só que com certeza essas pessoas não são iguais. E quando você aplica, por exemplo, forças pessoais, âncoras de carreira, né? A questão da positividade, as linguagens, isso é como se desse a digital. Aí ela é realmente um mapeamento comportamental profundo, diferenciado, né? Que trabalha com várias questões e não apenas perfil comportamental, ok? Acho que foi ontem que teve também nos stories, né? Uma pergunta na linha assim. É diferente quando eu aplico análise comportamental numa pessoa que eu conheço de uma pessoa que eu não conheço, né? Claro, é diferente, porque você conhece a pessoa e outra você não conhece. Mas em termos de análise, não. Porque não é você que fala da pessoa, é a pessoa que fala dela através dos assessments, certo? Então, uma análise comportamental, ela se dá via aplicação de testes, de assessments, a gente chama assessments, né? Aonde a gente levanta perfil comportamental, aonde nós levantamos as forças pessoais, aonde nós levantamos os motivadores profissionais,
onde nós levantamos as linguagens, né, de valorização e reconhecimento. Quer dizer, como é que essa pessoa está na sua positividade, no seu bem-estar. Nós levantamos como é que essa pessoa faz a gestão do seu tempo, certo? São 6 assessments. São 6 assessments que nós utilizamos dentro de uma análise comportamental, ok? Deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma pergunta, porque hoje as nossas perguntas eram estas, né? Para eu responder aqui para vocês, que são perguntas que me fazem muito, né? E hoje eu esclareci, e essa série de lives, né, que eu tenho feito, tem exatamente este objetivo, poder trazer para vocês, né, responder estas questões que são, né, que muitos têm dúvida em relação a ela, ok? Então, hoje, este era o nosso tema, essas eram as 2 perguntas, e fica aqui já o meu convite, né, para quem quiser participar do workshop, vai ser a semana que vem, onde a gente aprofunda muito, né, todos os temas em relação à análise comportamental. O link tá na bio, mas deixa eu falar uma outra questão também, né? Eu tô sempre colocando o replay aqui da nossa live no nosso canal do Telegram. E semana passada, eu tô desde a semana passada respondendo perguntas em relação a mapeamento comportamental, análise comportamental. E estou colocando o replay lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram. E estou disponibilizando lá também assessments, os assessments que fazem parte da análise comportamental para vocês fazerem o seu, né? E já começarem a aprofundar esse conhecimento de vocês também, além, claro, de conhecer o assessment. Eu já disponibilizei no grupo do Telegram 2 assessments. O assessment de forças pessoais e o assessment de âncoras de carreira. Então, se você quer fazer o seu assessment para reconhecer as suas forças de assinatura, as suas menores forças, poder olhar, né, para as suas forças e ver se realmente você está utilizando, se você não está utilizando, o quanto elas estão te ajudando, né, no atingimento das suas metas ou não. E o assessment de forças pessoais, que é o assessment que levanta os nossos motivadores profissionais. Então, se você quer, né, fazer os seus assessments, esses 2 assessments, eu disponibilizei o link lá no nosso canal do Telegram. Nosso canal do Telegram é Coaching de Liderança. Entra lá, rola para cima, você vai ter lá o link para você fazer o seu assessment. Você vai receber um relatório de 15 a 19 páginas, depende de qual é dos assessments. Então, aproveita que está disponível lá no canal do Telegram, ok? Deixa eu ver aqui, acho que teve uma... Opa! Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ari, será? Acho que é, né? Ari. O Ari está dizendo, perfeito, essa colocação é a pessoa que fala dela própria através dos assessments. Isso, né? Exatamente. Quando a gente está fazendo um mapeamento comportamental, né? Não somos nós que achamos ou deixamos de achar, né? Nós temos que ter as ferramentas certas, certo? As ferramentas certas, os assessments certos, aplicar o assessment, mas quem fala dela é ela. E no DISC, né, hoje tem o DISC atual, hoje ele é com feedback, mas não somos nós falando da pessoa, né? São pessoas que ela escolhe para responder o DISC dela. E esse feedback, ele dá uma alavancagem nos processos de desenvolvimento que vocês não fazem ideia. Porque o grande gap que o DISC antigo tinha era exatamente esse. Muitas vezes a pessoa tem uma percepção distorcida a respeito de si e do meio, né? Tanto para mais quanto para menos, certo? Me pediram aqui para repetir o canal. O canal do Telegram é Coaching de Liderança, certo? Canal Coaching de Liderança. Vai lá, esses 2 assessments, os links desses 2 assessments estão disponíveis para vocês responderem, né? Ó, a Margot tá dizendo aí, eu utilizo e faz toda a diferença, exatamente, né?
Porque um dos problemas, né, que se tinha muito na análise comportamental, quando a gente utilizava o DISC antigo, é isso. Muitas vezes a percepção da pessoa está distorcida. E se a percepção da pessoa está distorcida, todo o processo vai ficar distorcido, né? Ele vai ficar distorcido. E aqui tem uma outra questão, né? Hoje, quando a gente fala de análise comportamental, né, nós estamos falando de um processo amplo, de um processo que vai entre 4 a 5 sessões de devolutivas, aonde você não aplica somente o DISC, eu sempre digo, né? Não dá para ser analista de uma ferramenta só, certo? Então, hoje nós temos tanto um DISC atual, como nós temos uma metodologia atualizada de análise comportamental que faz a grande diferença no mercado, nos seus resultados e no resultado do seu cliente. E a análise comportamental, mapeamento, por isso até que a gente chama de mapeamento comportamental, porque a gente vê muito no mercado as pessoas falando de análise comportamental e quando você vai ver, quer dizer, aplica só diz que é antigo ainda. Dentro da nossa visão, essa é uma análise muito rasa, muito superficial, certo? Da forma que nós encaramos, né, a análise comportamental, ela é muito mais ampla do que isso, certo? Você utiliza aí de 5 a 6 assessments. As devolutivas do mapeamento levam aí de 4 a 5 sessões. Não são devolutivas soltas, certo? Elas têm a ver com a meta do cliente e com um plano de desenvolvimento no final. Ok? Acho que era isto por hoje. Fica aí meu convite, então, quem ainda não está no nosso canal do Telegram, o canal é Coaching de Liderança. Lá eu já disponibilizei 2 acessos. Lá tem a programação de todas as lives dessa semana. Cada dia eu venho aqui responder algumas perguntas que sempre me fazem. Combinado? Logo mais vou estar colocando a caixinha de perguntas também, né? Para vocês, se surgir alguma dúvida sobre mapeamento, análise comportamental, coloque lá que amanhã eu respondo aqui na live. Combinado? Um grande abraço, uma ótima semana. Estamos aí começando mais uma semana, né? Uma ótima semana a todos e nos encontramos no canal do Telegram ou amanhã cedinho aqui às 8h15 da manhã. Um grande abraço, um ótimo dia, tchau!